Assistam Doutor Stone. A nossa aula de hoje, eu coloquei ela para ser a correção das atividades tanto da página 64, que ficou pendente, quanto da página 67. E aí a gente estava falando, né, na semana passada, sobre variedades regionais, variedades situacionais, né, que aí eu falei sobre as situações, de acordo com a situação, o jeito de falar pode mudar. As variedades sociais, que são aquelas que são usadas por grupos diferentes, que aí podem ter as gírias, né, que são usadas por grupos de pessoas. Às vezes o jeito de falar varia de acordo com a idade da pessoa, de acordo com a profissão da pessoa. Se a pessoa tem uma condição socioeconômica, ela pode falar de um jeito. Às vezes uma pessoa que tem uma condição econômica diferente fala de outro jeito. Se ela tem um nível de cultura, um nível cultural, ela tem mais contato com cultura, com arte, ela fala de um jeito. Se ela tem menos contato, ela já fala de outro jeito. E são características de grupos. E aí isso a gente chama de variedade social. São as variedades que essas pessoas se comunicam. Por mais que a gente não perceba, a gente faz parte de uma ou de várias variedades sociais, né? Eu tenho, por exemplo, uma variedade social que faz parte da minha profissão. Eu sou professora, então meu jeito de falar costuma ser um jeito que eu sempre explico demais as coisas, mesmo às vezes não precisando de tanta explicação. Eu tenho 26 anos, então a minha idade influencia também no jeito que eu falo, na minha linguagem. É diferente, por exemplo, de um professor que você tenha e que ele tem 40 anos, ele fala diferente de mim. O meu interesse, eu gosto de anime, então durante a aula eu menciono muito anime. Então isso também é uma variedade social. E cada um de vocês também tem essas variedades sociais atuando no jeito de falar de vocês o tempo todo. Não quer dizer que a gente faz parte de uma única variedade. Essas variedades, elas fazem parte do nosso dia e o tempo todo a gente fica mudando. Uma hora eu estou falando a minha variedade mais concentrada por causa da minha profissão, outra hora eu estou falando mais desinibida por causa do meu interesse, outra hora eu estou falando mais formal porque eu estou falando com o pessoal da minha faculdade, os meus professores da universidade, outra hora eu estou falando mais tranquilo, que eu estou falando com os meus amigos. Então isso são variações que acontecem durante o dia e a gente precisa entender que a gente não precisa mudar o nosso jeito, a gente precisa se adequar em cada situação. Eu não vou falar de uma forma que é a questão das situações, né? Eu não vou usar gírias em uma situação formal, eu vou utilizar gírias em situações informais. Eu vou usar uma linguagem mais acadêmica em situações mais formais. Mas se eu estou falando com meu pai e com a minha mãe, não tem por que eu falar num registro tão formal. Já que geralmente a gente fala conversando, a gente brinca. Então, existem situações e situações. Isso que a gente precisa entender. E aí o errado, né, seria a gente achar que não precisa se importar com isso. Porque a gente acaba precisando sim. Porque se você usa gíria demais, então existem momentos em que alguém que é de outra variedade pode não te entender. E isso que é problemático, né? Se você está tentando falar com alguém e aí você fala só a linguagem da sua idade e aí a pessoa não entende a linguagem da sua idade porque ela é mais velha ou até mais nova, então isso dificulta a comunicação. Por isso que existe a língua formal, para que a linguagem formal seja uma linguagem que todo mundo entende, né? Seja uma linguagem que ela tem as regras, ela segue as regras, ela tem toda uma estrutura, e é por isso que a gente estuda a língua portuguesa. Não é que vocês não sabem falar português, eu já disse isso antes. É porque a gente precisa estabelecer as regras da língua portuguesa para que nos momentos em que a gente precise falar na linguagem mais formal, a gente seja capaz de fazer isso. É uma habilidade.
Mas isso não significa que você tem que mudar o seu jeito, mudar as suas convivências, ficar corrigindo os outros, que é uma coisa horrível de se fazer. O horário de corrigir pessoas é normalmente uma aula que você está estudando, aí sim você corrige. Mas no seu dia a dia, corrigir a fala das pessoas, a escrita das pessoas, não é uma coisa tão legal de se fazer. E tem gente que fica fazendo. E não é tão legal, a menos que você tenha a intenção de ajudar. Agora tem gente que fica falando, fulano só escreve errado, na intenção de menosprezar a pessoa, e não sabe a história da pessoa, não sabe as variedades que ela faz parte, não sabe a situação na qual ela está conversando, e aí julga muitas vezes. Então, não façam isso. Então, vamos lá para a correção. Na página 64 do livro de vocês, eu passei para vocês as questões 1, 2 e 3. Sempre que tem esse tracinho, alguém me pergunta, né? Tia, esse tracinho aqui é a 1 e a 3 ou é da 1 até a 3? Esse tracinho, ele significa até. Então, sempre que tem o tracinho, é da 1 até a 3. Se tivesse uma vírgula, aí era a 1 e a 3. A gente tem um texto aqui, né? São programas desenvolvidos para alterar nociva e clandestinamente softwares instalados em um computador. Eles têm comportamento semelhante aos vírus biológicos. Multiplicam-se, precisam de um hospedeiro. Esperam o momento certo para atacar e tentam esconder-se para não serem exterminados. Os vírus de computador podem anexar-se em quase todos os tipos de arquivos e espalhar-se com arquivos copiando e enviando de usuários para usuários. Muito bem, Gabriela. Esse texto ele é explicando o que é um vírus de computador, né? E aí o item A, ele pergunta aqui, segundo esse textinho aqui, por que é que os programas que alteram softwares são chamados de vírus? Porque eles têm comportamento semelhante ao vírus biológico. Muito bem, exatamente por isso. Observe onde esse título foi publicado. Quem é o seu possível leitor? Então, a gente vai olhar onde foi publicado. Para olhar onde foi publicado, a gente presta atenção aqui nessa referência que tem embaixo, né? E aí a gente vê que foi postado aqui no UOL Tecnologia. O UOL Tecnologia é um site, né? Eu olho aqui, eu vejo www, http e os pontinhos, né? Então, eu já consigo identificar que isso aqui é um site. Então, se foi em um site, e se foi no site da UOL, que é um site que costuma botar notícias, entre outras coisas, quem é que pode ser o público leitor desse texto? Pessoas interessadas? Pessoas interessadas em saber, né, sobre o vírus, exatamente. Eu coloquei assim, tia, pessoas interessadas no assunto. Exatamente. Porque pessoas um pouco mais desenvolvidas. É isso, as pessoas que têm interesse sobre esse assunto, elas vão pesquisar e vão entrar ali. Então, já são pessoas que já querem entender sobre esse assunto. E aí tem esse outro textinho aqui. Vai, Cris, agora você lê. É o da questão 2. Todo mundo já ouviu falar em vírus de computador. Dá pra imaginar um computador gripado, pois eles são uns programinhos safados que invadem o computador e aterroriza a máquina toda, devorando arquivos, confundindo o processamento ou deixando o número abobalhado, lento e esquecido, como alguém que na vida real tem mesmo pegado. Uma comparação também entre vírus de computador e vírus biológico, mas a forma como esse texto é escrito é diferente, né? E aí aqui pede para explicar a expressão computador gripado. Computador com defeito ou com vírus. Isso, exatamente. Quando ele fala nesse computador gripado, ele está se referindo a um computador
que está doente, né? Que está com um defeito, que está com vírus. Onde esse texto foi publicado? Aí a gente vem aqui, né? E vê aqui no nosso... na referenciazinha. Livro informático, Menina Maluquinha. Que foi escrito por quem? Geraldo, grande Geraldo. Ziraldo. E foi escrito em 2009, então era naquele período onde o pessoal ainda estava aprendendo algumas coisinhas. Oi, Arthur! Foi publicado em um livro infantil e, portanto, seu possível leitor são as crianças, eu acho, né? Exatamente, Arthur. Questão 3. Agora é que o bicho pega, que a gente vai analisar os dois textos juntos. Que diferença podemos perceber entre os textos quanto ao registro utilizado? O primeiro texto usa linguagem formal e o segundo usa linguagem formal, acho que é. Exatamente, olha aí, Cris. Então, ó, quando eu dei essa aula para vocês, eu mencionei que quando a gente fala em registro, a gente está falando sobre registro formal ou informal. E isso também estava no conteúdo lá do livro. Pronto. Qual é a razão dessa diferença de registro? Alguém? O primeiro texto usa linguagem formal e transmite credibilidade ao leitor, uma vez que o site trata de tecnologia, o segundo trata o assunto de forma descontraída para um público leitor infantil e menos familiarizado. A resposta é baseada nisso que você colocou, que a razão dessa diferença de registro é porque o primeiro, ele busca ser mais formal, porque ele vai atingir um público leitor que, por exemplo, provavelmente vão ser pessoas mais adultas e tudo mais. Já o segundo, ele tem um registro informal porque ele é direcionado às crianças. Então ele fala de uma forma mais descontraída, de uma forma mais leve, mais tranquila, para que a criança possa começar a entender esses conceitos. Então, quando a gente vai explicar uma coisa para uma criança, a gente geralmente usa metáfora, né? Fala umas coisinhas mais... explica de uma forma diferente da forma que a gente explica para um adulto. Então, devido a isso que o registro ele acontece de forma diferente. E outro ponto que você pode pensar também é colocar o registro, por ser um livro infantil, você poderia também citar isso, né? O primeiro foi publicado em um site online de notícias, então a notícia é uma coisa mais séria, né? Que costuma respeitar mais o registro formal. E o outro foi um livro infantil. Um livro infantil também tem mais liberdade para poder escrever, né? A literatura tem mais liberdade na escrita, diferente do jornal. Copie duas expressões de cada um dos textos para exemplificar essa diferença de registro. Então, você vai copiar uma expressão que apareça num texto que seja mais formal e expressão também do outro texto que seja mais informal. Então, a gente vai lá no texto 1. Aqui, ó, você vai prestar atenção em palavras. Uma coisa que você pode pensar é palavras que a gente não costuma utilizar no nosso... Eu vou colocar no chat a minha resposta. Tá certo. Nas nossas conversas mais espontâneas. Palavras que são mais informais. Vocês perceberam, os que perceberam, né? Que se trata, que esse daqui tá mais formal. Como foi que vocês perceberam? Provavelmente vocês acharam que as palavras aqui estavam escritas de uma forma mais formal. Daí, por exemplo, se tu tem a palavra no dia a dia, no seu dia a dia, você tá falando rápido, você ia falar a palavra multiplicam-se? Você ia usar uma coisa que a gente corta muito na linguagem falada, é tipo isso aqui, ó, esconder-se. Mais facilmente você diria se esconder. Eles tentam se esconder,
Aí aqui ele utiliza o registro mais formal, que é esconder-se. Essa forma aqui ela costuma aparecer nos textos mais formais. Anexar-se, esconder-se, anexar-se, espalhar-se, são mais comuns da gente falar na fala mesmo. A gente falar se esconder, se espalhar, se anexar. Aí vocês colocam duas expressões desse texto. E do texto 2, vocês colocam duas expressões que sejam mais informais. Então, pode ser uma frase ou uma palavra que você acha que é mais informal. Por exemplo, o Cris citou aí a questão do uso do diminutivo. O uso do diminutivo, ele é uma coisa informal. A gente não costuma usar muito diminutivo na linguagem mais formal. A gente fala programinhas, coisinhas, quando a gente está falando mais informalmente, certo? Então aqui, por exemplo, essa palavra programinhas, ela pode ser citada, coisa, abobalhado. Então, ó, no item D, os dois textos comparam a ação do vírus de computador com a dos vírus biológicos. Em qual deles a comparação é mais desenvolvida? Qual é dos dois que as coisas são mais bem explicadas? Que qualquer pessoa poderia ler e compreender. Inclusive, vamos pensar assim, ó, pessoas que não são falantes nativos do português. Vamos voltar lá para a coisa. Essa coisa da linguagem mais formal, ela é importante também por isso. Porque as gírias, elas atrapalham aquelas pessoas que não dominam totalmente a língua. Então, se a gente pensar que nesse daqui que ele está trazendo essa comparação de uma forma mais elaborada. No outro texto, ele faz uma coisa parecida, só que ele vai colocando aqui brincadeiras, coisas assim, tipo, eles são os programinhas safados que invadem o computador e aterrorizam a máquina toda, devorando arquivos. E isso vai fazendo com que fique mais... seria mais complicado para você pegar, capturar assim, a ideia. Esse daqui seria como se a linguagem formal qualquer pessoa consegue entender. A linguagem informal, principalmente quando ela é direcionada para a criança, geralmente adultos também conseguem entender. Mas na linguagem formal as coisas costumam ser mais claras e objetivas, mais explicadas, entendeu? E aí teve a atividade que foi essa do dia 22, né? Encontro consonantal e dígrafo. E aí, antes da gente ir para a parte da atividade, né? Vou só relembrar aqui que o encontro consonantal, ele é o agrupamento de consoantes, né? Que a gente tem as vogais e as consoantes lá no alfabeto, vocês estudaram. Então, tem as consoantes. Quando tem duas consoantes juntas, né? A gente chama de encontro consonantal. E aí, para que seja um encontro consonantal, é importante a gente prestar atenção nisso. A gente precisa ouvir claramente o som de cada uma das consoantes. Então, se eu tenho duas consoantes juntas, mas eu não escutar o som de alguma, isso faz com que não seja um encontro consonantal. Porque por mais que a gente tenha a consoante mais como coisa física, né, a letra, esse encontro consonantal, ele é do som. Então, se eu falo um único som, mesmo que tenha duas letras, então não é um encontro consonantal. Agora, se eu falar o som das duas letras e der para perceber, e aí sim eu vou caracterizar isso como um encontro consonantal. No caso aqui tem a palavra trava-língua. Quando eu falo tra, eu consigo ouvir tanto o som do T quanto o R do R.
Então, nessa palavra, eu tenho um encontro consonantal, certo? E a gente tem uma outra situação chamada dígrafo. O dígrafo, ele acontece quando duas letras, que podem ser tanto consoante mais consoante, quanto consoante mais vogal, representam um único som. Então, eu tenho duas letras que representam um único som, e aí já é diferente, né? Ó, aqui eu tenho o agrupamento das consoantes, mas eu escuto o som, são dois sons diferentes. Eu tenho o agrupamento de consoantes com sons diferentes, os sons são claramente ouvidos. Aqui eu só consigo escutar um único som. Existe uma ocasião, que é esse daqui, as combinações de QU e GU, elas só são dígrafos se e somente se elas forem seguidas de E ou de I. Então, quando eu digo que ou que, eu tenho um dígrafo. Ge ou gui, eu tenho um dígrafo. Por mais que eu tenha GU, eu só tenho a pronúncia do G. E aqui a gente tem os exemplos. Guerra, querida. Aí também tem aqui, ó, exemplos de consoante mais consoante. Sussurro. Por mais que eu tenha dois S's, eu só faço o som de S uma vez. Por mais que eu tenha dois R's, eu só faço um som de R uma vez. Só sai um som. Sussurro. Então, isso faz com que a gente tenha dígrafo. Aí, uma situação diferente seria, por exemplo, quando eu digo assim, ó, quadrado. Eu consigo ouvir o Q e eu consigo ouvir o U. Quadrado. Guarita. Então, quando é nesses casos, a gente não tem dígrafo. A gente só tem dígrafo se as duas letrinhas representarem um único som. E a regra que a gente tem é essa. Do Q e do QU e GU se for seguido de E, a gente considera dígrafo. Se for seguido de I, a gente considera dígrafo. Ah, tia, por que é importante eu saber disso? Por exemplo, se você encontra uma palavra que você nunca tinha visto e você vai ler ela pela primeira vez, você observa se depois do QU vem E ou I. Caso não venha, aí você já sabe que você vai fazer aquele sonzinho, quá. E aí a gente tem a atividade da página 67, questão 1 a 4. Leia o trava-língua a seguir e responda as questões. Esta burra torta, trinca, amurta, murta, brota, trota, a burra torta, brota, amurta ao pé da porta. Essa burra toda trota, trinca, murta, a murta brota, trota, e a burra torta, brota, murta ao pé da porta. Esta burra torta, trota, trinca, a murta, brota, trota, a burra torta, brota, a murta ao pé da porta. Muito bem, olha aí, menino. Do Arthur saiu perfeito, né? Esta burra torta, trota, trinca, murta, brota, trota, a burra torta, brota, murta ao pé da porta. Arrasou. Obrigada. Tia, o trabalho mais difícil quando nós era lá da creche era o do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É. Aquilo ali é para vocês aprenderem o sonzinho do R, né? O rato. Verdade, quando a gente era da creche, aquele dela era o mais difícil. Aí quando vocês vão crescendo, vai aumentando a dificuldade, né? Aí agora a gente já tá fazendo aqui com encontros consonantais, né? Que são mais complicados ainda. Ô tia, sinceramente, tia, eu não consegui falar esse trava-língua, não. Pronto, vocês podem fazer esse exercício de
de tentar fazer o trava-língua, porque é uma coisa que ajuda na dicção da gente. Eu também sou péssima com trava-língua, mas se vocês forem exercitando, chega uma hora que vocês conseguem, sabe? Quanto mais vocês exercitam, mais vocês conseguem. Essa da Gabriela, ela consegue fazer muito bem. Então, ela, para falar, provavelmente na fala dela, ela também consegue falar essas palavras que têm encontros consonantais de uma forma perfeita, né? Que às vezes a gente fala, quando encontra um encontro consonantal, a gente meio que se embola para falar as palavras. Acontece muito comigo isso. Aí o item A, ó, pede aqui: copie no caderno palavras do trava-língua com encontros consonantais. Aí vocês vão procurar. Alguém aí para citar os encontros consonantais? Trota, trinca, brota, porta. Não, porta tá com óleo. Mas tem aqui, ó. Porta, burra. Burra é? Burra é dígrafo, tia. Burra é dígrafo, não é encontro consonantal. Murta. Murta, isso. Eu acho. Então, a gente tem vários encontros consonantais aqui, né? Então, é somente você copia, né, as perguntas. Ah, também esqueceram esse daqui, né? Esta. Eu botei esta. Pronto, tem esta, que é ST, porque o encontro consonantal ele pode acontecer tanto com consoantes na mesma sílaba, quanto com consoantes em sílabas diferentes, né? Então, aqui na palavra esta, a gente tem duas sílabas diferentes e cada consoante está em uma diferente, mas é um encontro consonantal. Já no caso da palavra trota, a gente tem duas consoantes na mesma sílaba. As respostas, né? Esta, torta, trota, trinca, murta, brota e porta, né? São essas as palavras. E aí em seguida, você precisa transcrever a palavra em que ocorre um dígrafo, destacando. No caso, você vai pegar a palavra lá que a Gabriela já citou, que é a palavra burra. Você pode ou pintar, né, os dois R's, ou você pode sublinhar. Questão 2. Observe o quadro abaixo com as palavras grafadas com QU, que é lá aquele coisa que eu falei, né? O QU, ele só é dígrafo se ele for seguido de I ou E. Mas você também pode fazer a experiência de falar a palavra e perceber se você consegue ouvir um som ou dois sons. No caso aqui, a gente tem aqui, ó, quase. Quase. Eu consigo ouvir tanto o Q quanto o U. Então, aqui eu não tenho um dígrafo. Na segunda, eu tenho somente um som, porque eu digo querida. Então, eu não escuto o som do U. E aí, aqui eu escuto querida. Ah, transcreva no caderno a palavra em que QU é dígrafo. As palavras, né? Digam aí, quais são dessas 4 palavras onde o QU é dígrafo? Querida. E qual a outra? Esse eu tenho quimera, não sei falar o nome aqui. Querida e quimera. Então, ó, são essas duas aqui. Quem ainda não respondeu ou quem respondeu errado. Agora, explique por que nas demais palavras do quadro o QU não é dígrafo. Aí você vai dizer, porque você escuta o som do Q e do U. Você escuta os dois sons. E só é dígrafo se você só escutar um som. Agora, na 3. No caderno, transcreva as palavras do quadro que apresentam encontro consonantal.
Então, você vai procurar os encontros consonantais. Quais são as que você colocou, Gabriela? Aproveita que você já fez todas, que aí a gente já... Professora, não tenho certeza se tá certo, mas eu coloquei trave, prometer e produção. Trave, que a gente tem o TR, né? Exatamente, a gente pronuncia tra, o T e o R. Pro, a mesma coisa, produção. A gente escuta tanto o som do P no comecinho, quanto o som do R no final. E qual foi o outro? Prometer. 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 Exatamente. Agora vamos para cá, ó. A palavra brincadeira. E aqui, esse LH, bilhete. Você consegue ouvir o L e o H? Consegue. Consegue? Não, acho que só eu. Consegue. Bilhete. Consegue. Porque senão seria bilhete, né? É, senão... Se fosse mudo, se esse H fosse mudo, a gente não faria esse lhe. Então é pra colocar produção, bilheteria? Produção, bilheteria. Bruxa, a gente tem um encontro consonantal um pouquinho mais na frente, que é no BR. A palavra chá é a mesma coisa da palavra chão, né? É a mesma coisa, também dá pra escutar como se fosse X. Palavra brincadeira. Dá pra escutar só o som do B, eu acho. Brim. Você escuta o som do R? Brim. É, agora escuta. E aqui também, ó. Brim. A gente percebe que esse N aqui altera o som do I. E a gente também pronuncia o som do C. E prometer. Prometer também tem o PR. Trave tem o TR. Perseguir tem encontro consonantal? Acho que não, não sei. Olha aqui, ó. RS. Tá ligado. Perseguir. Naquelas risadas lá que o povo faz RS. Isso. Esse aqui, Eu ó, acho que tem, João. é o encontro consonantal. Também é dígrafo. Também é dígrafo. Então, só que aqui tá pedindo pra gente marcar os encontros consonantais. Então, perseguir, a gente tem o encontro consonantal aqui do RS. E a palavra bárbaro? É, tia, é consonantais. É. Cadê? Onde é que tá o encontro consonantal? Ah, não, tem não, agora que eu... Cadê? Procura aí. Tem não? Bárbaro. Barb. Tem esse som aqui, ó. A gente escuta o R aqui no final da primeira sílaba e escuta o B no começo da segunda. Bárbara. Tem o RB aqui, né? Estudar. A gente escuta o som do T na outra sílaba, né? Estudar. Então, pode tanto acontecer na mesma sílaba quanto na outra sílaba. Estudar também é encontro consonantal. Mas vamos terminar aqui só a 4, né? No caderno, indique a alternativa correta em relação à palavra quelônio, quilo e guabiroba. Uma palavra esquisita, guabiroba. Vamos lá. Ocorre dígrafo na última, mas não nas duas primeiras. Ocorre dígrafo nas duas primeiras, mas não na última. Ou não ocorre dígrafo em nenhuma dessas palavras. Tia, eu posso dar minha opinião? Diga. Eu acho que não tenho toda a certeza, mas acho que é a segunda. A segunda, ocorre dígrafo nas duas primeiras, mas não na última. Então, quelônio está acontecendo aqui. Quilo também está acontecendo aqui. Na última, guabiroba não está acontecendo porque eu estou conseguindo ouvir o som tanto do G quanto do U. Exatamente. Então, a resposta correta é a 2. Muito bem, Gabriela. Vou marcar com um X. Como é que é pra marcar mesmo? Você anota no seu caderno. É isso, pessoal. Acabou a aula.